Seção 2A do procedimento sumaríssimo. Artigo 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública, direta, autárquica e fundacional. Artigo 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, inciso 1, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Inciso 2, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Inciso 3. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. Parágrafo 1º. O não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Parágrafo 2º. As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. Artigo 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Artigo 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá às partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. Artigo 852-F. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Artigo 852-G. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença. Artigo 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Parágrafo 2º. As testemunhas, até o máximo de 2, para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Parágrafo 3º. Só será deferida intimação de testemunha que comprovadamente convidada
deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Parágrafo 4º. Somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. Parágrafo 6º. As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 7º. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante e justificado nos autos pelo juiz da causa. Artigo 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo 1º. O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada. Seção 3. Do inquérito para apuração de falta grave. Artigo 853. Para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Artigo 854. O processo do inquérito perante a Junta ou Juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observada as disposições dessa seção. Artigo 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela Junta ou Juízo não prejudicará a execução, para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Seção 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 da Lei nº 13.105, Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente. Inciso 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta consolidação. Inciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente de garantia do juízo. Inciso 3. Cabe agravo interno, se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência, de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 da Lei nº 13.105, Código de Processo Civil. Capítulo 3A. Do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes
não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.